Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre o colapso da campanha da Kamala Harris. Do nada, as coisas estavam mais ou menos equilibradas, ninguém sabia quem é que ia ganhar a corrida eleitoral americana. Aparentemente, está todo mundo abandonando o barco da Kamala Harris. Olha só a projeção presidencial no Polymarket. Polymarket é um site de apostas, né? Tava vindo aqui a coisa equilibrada e coisa e tal. Como a gente falou, a Kamala Harris aí em agosto, até no início de setembro ela estava bem e coisa e tal. Depois começou a empatar. O Trump estava até com alguma vantagem, mas de repente, aqui, depois do dia 7 de outubro, a coisa desandou completamente aqui. O Trump subiu para 54% de chance de ganhar a eleição e a Kamala Harris desabou para 45% de chances, né? Ainda tem um mês para a eleição americana, mas a verdade é que está ficando em cima da hora. O que houve aqui? Por que a Kamala Harris desabou dessa forma por lá, né? A gente vai falar que são dois aspectos principais. Primeiro foi o debate entre vice-presidentes. Lá nos Estados Unidos, além de ter o debate entre os presidentes, tem o debate entre os vice-presidentes, né? E o Walz, que é o vice-presidente da Kamala Harris, o candidato a vice-presidente da Kamala Harris, foi muito mal no debate dele com o D.D. Vance, né? Que é o vice-presidente do Trump, né? E depois disso, teve também uma entrevista num programa chamado 60 Minutes, ou 60 Minutos, lá nos Estados Unidos, que é um programa muito popular lá, uma espécie de fantástico deles, lá todo mundo assiste esse programa. E a entrevista da Kamala Harris e do Walz nesse programa foi terrível. Isso pode ter sido o caso para o pessoal abandonar a Kamala Harris de vez. Eu acho que a coisa está se decidindo, hein? Vamos ver o que vai acontecer ao longo desse mês de outubro agora. Sempre tem a surpresa de outubro lá na eleição americana, mas por enquanto o Trump está levando muita vantagem. Essa notícia foi sugerida por o banqueiro anarquista, Joseph e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como vocês podem ver, há poucos dias atrás, isso aqui, no dia 5 de outubro, tá aqui, ó. Há um mês das eleições nos Estados Unidos, a disputa entre Kamala e Trump continua indefinida. Veja o que dizem as pesquisas, né? A maior parte das pesquisas mostra a Kamala Harris na frente, mas muito apertadinha a coisa, os dois ali, um perto do outro, né? Essa é a situação nas pesquisas aí nos Estados Unidos, né? Lembrando que é muito importante notar aqui, ó, que lá nos Estados Unidos não importa muito o número total de votos, importa os votos nos estados-chaves, nos chamados swing states, né? E aqui você vê também que está tudo empatado, aqui muito próximo um do outro, embora o Trump tenha vantagem aqui nos swing states. Então o fato é, lá está indefinida essa coisa, ou estava indefinida há poucos dias atrás, a coisa de 2 dias atrás. Só que de repente, meu amigo, pelo menos nas casas de apostas, deu uma diferença enorme aqui a favor do Trump. E o que pode ter causado essa diferença, né? Os institutos de pesquisa ainda nem capturaram essa mudança ainda nos índices da pesquisa, apenas no caso das apostas, mas o fato é, teve esses dois eventos que foram muito sérios, né? A primeira coisa foi o debate entre o D.D. Vance, que é o vice do Trump, e o Tim Walz, que é o vice da Kamala Harris, né? E o debate entre eles foi muito favorável ao D.D. Vance, tá? O D.D. Vance, ele é pintado pelo pessoal democrata como um caipira, né? Porque ele mesmo, ele escreveu um livro sobre isso, sobre ter saído do interior do Ohio e coisa e tal. Ele diz que é com muito orgulho, que é um caipira e coisa e tal, mas que subiu na vida, que chegou a senador de Ohio e coisa e tal. Então, no final das contas, o pessoal do democrata faz muito pouco do D.D. Vance. O cara é um cara inteligente, né? E aí parece que o Tim Walz entrou nessa de que se dá bem com isso daí, e no final das contas acabou se dando muito mal aqui, ó. O D.D. Vance começou o debate se introduzindo com muita confiança, dizendo que como seria o governo na administração Trump, né? Jogou contra o Walz a questão do Irã, que o próprio Walz falou que o Irã está cada vez mais próximo de uma bomba atômica, mas isso só pode ser por culpa do próprio Biden, né? Da administração Biden, Kamala Harris, porque foi agora que o Irã está virando isso. O Trump é o contrário, o Trump era contrário ao acordo com o Irã, né? Mas, mais uma vez, o que fez a maior diferença não foi nem a questão das perguntas em si, dos tópicos em si. Foi a postura do Walz que foi muito ruim, né? A postura do Walz, por exemplo, aqui, ó, em determinado momento estava o D.D. Vance falando mal da Kamala Harris e o Walz, ele meio que concordou, assim, você viu que ele concordou aqui, ó? Olha só. I didn't accuse Kamala Harris of inviting drug mules. I said that she enabled the Mexican drug cartels to operate freely in this country, and we know...
Reparou? Ele falou assim, eu não estou acusando a Kamala Harris, né, o J.D. Vance estava falando, né, eu não estou acusando a Kamala Harris de trazer, de favorecer as mulas para entrar nos Estados Unidos. Mulas é o pessoal que carrega drogas, né, de forma escondida e entra nos Estados Unidos. Eu estou dizendo que ela facilitou a imigração e isso facilitou o trabalho dos cartéis de drogas lá do México de transportar coisa para os Estados Unidos, né? E o Walz, que é o vice da Câmara, meio que falou, é verdade, eu sei, ficou feio esse tipo de coisa, esse tipo de linguagem, e ele fez isso várias vezes no debate, tá? O mesmo problema que o Biden teve com o debate com o Trump, em que o Biden ficava com a boca aberta ali, ficando meio com cara de retardado, né? Ou seja, não é que necessariamente ele estava com problemas e coisa e tal, né? Mas dá essa impressão, né? E aqui deu a impressão de que o Walz concorda com o vice do Trump. Fica feio para ele. Mas de longe, o pior foi quando ele falou que era amigo de atiradores em escolas aqui. Olha só, ele literalmente falou isso. Deixa eu tocar aqui o trechinho. I've become friends with school shooters. I've seen it. Look, the NRA. Eu me tornei amigos de atiradores em escolas. Ele falou isso. Become friends with school shooters. I've seen it. Look, the NRA. Ele estava querendo dizer aqui, porque, lembra, a Kamala Harris está com um grande risco que ela vê, o pessoal achar que vai tirar as armas, né? Então ele estava falando aqui do caso de que não, eu não tenho problema com atiradores e coisa e tal. Mas aí, olha o que ele falou que eu fiquei amigo de atiradores em escolas. Ninguém é a favor de atiradores em escolas. Atiradores em escolas, ninguém absolutamente concorda com isso, né? Inclusive, muita gente defende que as pessoas devem ter armas, até porque tendo armas você pode impedir um tiroteio numa escola, né? Atingir o atirador antes dele fazer maldade com vítimas inúteis, né? E tudo bem, isso aqui foi um engano, foi um lapso dele, todo mundo sabe disso. É lógico que ele não é amigo de atirador em escola, mas no final das contas ele falou isso, no debate público ele falou isso. Ficou tão feio que o Saturday Night Live fez... Saturday Night Live é uma espécie de Zorra Total, lá nem sei se tem Zorra Total ainda no Brasil, um programa de humor que tem no sábado à noite lá nos Estados Unidos. Eles fizeram essa brincadeira aqui, né? Fizeram um quadro aqui em que aparece a Kamala Harris com o assessor dela. Olha só como é que é. Eles estão zoando o Tim Walz nesse quadro, na televisão aberta lá nos Estados Unidos. O pessoal que era totalmente a favor da Kamala Harris, que era totalmente pró-esquerda, zoando o vice da Kamala Harris. Okay, he's out there, he's doing his thing, whatever that may be. Ok, ele tá ali, ele tá fazendo a coisa dele, seja lá o que for, né? Ela falando, né? A risadinha, tô tentando imitar a risadinha da Kamala Harris, né? Okay, come on, just relax. You know, you haven't had a night off in 3 months. Do you want to watch something less stressful like the Menendez Brothers show? Relaxe, você tá muito, não teve um final de semana livre em muito tempo, né? Você não quer relaxar alguma coisa, ver um programa mais leve como o Hernandez Brothers Show, que eu não sei, eu não conheço esse programa, mas eu imagino que seja alguma coisa muito pesada, porque o pessoal riu pra caramba ali, né? Uma coisa mais leve como isso significa que deve ser um programa muito pesado na televisão americana, né? I don't know, Dougie, I kind of wish I had picked Josh right now. Oh, Josh. Aí ela fala assim, eu gostaria agora de ter escolhido o Josh agora, né? Josh, a brincadeira, ela está se referindo ao Josh Shapiro, que é o governador da Pensilvânia, que era outro candidato a vice na chapa dela. Muita gente achava que ela deveria ter escolhido o Josh, né? Ela acabou escolhendo o Walz. Josh Shapiro? No, Josh. Kaepernick. O Josh Shapiro, né, que é o governador da Pensilvânia, ela, não, Josh é um whisky, um vinho, na verdade, um tipo de vinho lá no... Ela pegando ali. Look, Tim will be fine. It's not like he's gonna say something crazy. Aí o cara falou, não, deixa pra lá, o Tim Walz vai tá bem. Ele não é como se ele fosse falar alguma coisa maluca, né? I've become friends with school shooters. Eu fiquei amigo de atiradores na escola. Ou seja, o pessoal do Saturday Night Live fazendo sacanagem com a Kamala Harris. Isso, eles falam pro principal público, pros principais eleitores dela, essa piada, né? Ou seja, a impressão que dá é que a imprensa americana largou a mão da Kamala Harris. E outra coisa que teve também foi justamente a entrevista nos 60 minutos, né? Aqui, ó, a opinião aqui do Tim Young é que essa entrevista dos 60 minutos está encerrando a campanha da Kamala Harris e do Tim Walz aqui, né? O pessoal da CBS, o entrevistador, ele foi leve, ele não fez nenhuma pergunta assim altamente
tentando pegar os caras e coisa e tal. Mas fez perguntas leves, só que os caras se enrolaram tanto, o Tim Walz se enrolou tanto na China, porque o Tim Walz tem alguns laços com a China, né? E o cara se enrolou aqui. Eu não vou traduzir tudo que ele tá falando aqui, porque ia ficar muito longo o vídeo. Mas ele se enrolou completamente nisso daqui, né? Outra coisa que ele falou aqui foi sobre um programa de folga remunerada dos trabalhadores lá em Wisconsin, né? Ele foi governador de Wisconsin, e ele disse que, ele falou que não, que o pessoal gostou muito e coisa e tal, e o pessoal disse que não, né? Desculpa, em Minnesota, ele é de Minnesota. E a Câmara de Comércio lá não gostou, rejeitou esse programa deles. Enfim, ele foi muito mal na entrevista no final das contas. Mas a Kamala Harris foi ainda pior. A Kamala Harris, ela foi pressionada na questão de imigração, né? E assim, de novo, não foi como se fosse uma pegadinha de tentarem pegar ela, não foram perguntas simples, né? E ela não conseguiu responder, né? Ele perguntou aqui, ó, 4 vezes para ela sobre as imigrações, né? Aqui, ó. Você recentemente visitou a fronteira sul e disse que e apoiou a ação do Biden de acabar com os buscadores de asilo, com os imigrantes ilegais, né? E você disse que essa ação do Biden teve um efeito quase imediato em diminuir o número de travessias ilegais, né? A questão agora é, por que a sua administração não fez isso em 2021? Ou seja, ok, agora vocês estão resolvendo o problema dos imigrantes, mas por que não fez lá atrás, né? E aí ela inventou aqui que teve, mas a gente mandou uma lei para o Congresso, mas o Congresso não... ok, mas agora vocês não mandaram lei nenhuma para o Congresso. Agora o Biden tomou a decisão através de decreto presidencial. Por que não fizeram isso em 2021? Por que em 2021 tinha que passar pelo Congresso, não sei o que lá, e agora ele pode fazer, né? Aqui, ó. Mas você tem coberto a fronteira por anos, né? E a gente sabe que o problema começou com a sua administração, a Kamala Harris. É verdade. Enfim, ou seja, ela acabou se enrolando fácil numa pergunta que era previsível, era lógico que faria uma pergunta a ela não soube responder. Não foi só isso, o cara também levantou aqui um monte de coisas. Por que ela mudou a posição dela? Lembra aquela pergunta da Tabata Amaral pro Boulos? Vem cá, por que você mudou de posição num monte de coisa? E quem garante que se você mudou de posição num monte de coisa agora, que depois que você for eleito, você não vai mudar de posição de novo, né? E aí ele pergunta para ela aqui, como é que você mudou de posição em tantas coisas importantes, como a fronteira, com a questão do fracking, né, que é a exploração de petróleo lá nos Estados Unidos, o Medicare e não sei o que lá, e ela acaba respondendo com salada de palavras, ela não soube responder. Ou seja, foi um desastre completo essa entrevista da Kamala Harris lá nos 60 Minutos, né? E isso o pessoal está apontando que teria sido o que apontou para esse desastre, para a candidatura dela tá colapsando totalmente, né? Aqui o pessoal tá colocando aqui, ó, que talvez por isso você sabe por que eles tiveram tanto cuidado em evitar que a Kamala Harris e o Tim Walz fossem entrevistados ou participassem de programas. Agora tá claro que eles realmente não têm capacidade, né? Enfim, esse é o resultado. O que a gente está vendo agora é que o Trump disparou na preferência, pelo menos nas bolsas de apostas. As pesquisas ainda não capturaram isso, embora as pesquisas estejam dando vantagem para o Trump, mas ainda é uma vantagem pequena, né? Agora, nas casas de aposta, o Trump disparou e a Kamala Harris caiu totalmente. Não sei como é que vai ser o resto do mês, mas eu diria que a coisa está pintando para um colapso de candidatura igual aconteceu com o Biden. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.